O Estúdio Tribuna Online recebe hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, e quem vai conversar com ele aqui comigo é o repórter multimídia de política e economia da Rede Tribuna, Rodrigo Perret. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo ao estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você nessa rede tão importante aqui do nosso estado, tem história no nosso estado, e é uma honra estar aqui como presidente da Assembleia, batendo esse bate-papo com vocês aqui. Perfeito. Bom, eu vou começar falando aqui de um dado muito positivo que saiu hoje do crescimento do PIB capixaba de 2% no último trimestre. Pelo que eu pude ver, é muito maior, 20 vezes maior do que o nacional. E queria que a gente falasse um pouquinho sobre o papel da Assembleia, né, do Legislativo, nessa melhora da economia, nesse quadro tão positivo. Bom, primeiro é bom fazer com que nós possamos aguçar a memória do capixaba. Eu estou na Assembleia já há um bom tempo, sou o deputado com mais mandatos consecutivos, hoje tenho a oportunidade de liderar aquela casa ao lado dos meus colegas deputados, que nós temos contribuído muito para que esses índices possam alcançar bons e melhores resultados. Mas lembrando que há pouco tempo atrás, eu estou falando aí de pouco mais de 20 anos, o Espírito Santo estava fadado ao fracasso. Nós tínhamos salário de servidores em atraso, 3 meses, o servidor da educação estava em greve, havia pedido de intervenção federal. Para vocês terem uma ideia, não se tinha combustível para a viatura dos nossos policiais. Armamento precário, munição vencida, era um caos generalizado. Então, aí eu falo da estrutura do Estado, Executivo, Legislativo, de mãos dadas, nós vendemos, porque a Assembleia que autorizou, o único e último ativo que nós tínhamos naquela época para que nós pudéssemos sanar as nossas dívidas. Dívidas com a União Federal, dívida com o servidor, dívida com o fornecedor. O cara que fornecia o mertiolate, o mercúrio, que fornecia o esparadrapo no hospital. O cara que fornecia o fardamento, o combustível, que fornecia o giz na época para o profissional de educação. Ele não recebia. Quem construiu uma ponte, pavimentava uma estrada, estava praticamente quebrado. Muitos quebraram. Então nós propusemos ao governo federal, à época, que ele pudesse antecipar a receita nossa de royalties com ágio, petróleo, para que nós pudéssemos ter a condição de conseguir observar uma luz e um horizonte. Fizemos isso, fizemos um planejamento. Hoje é o estado mais organizado da federação. E a Assembleia é protagonista nessas ações ao lado do governo do estado e outros poderes, que de mãos dadas fizemos com que esse estado pudesse se reerguer. Pagamos os servidores em dia, pagamos os nossos fornecedores, hoje nós temos um superávit, temos aí o PIB com 2% mais do que o estado brasileiro, ou seja, o governo central não consegue crescer diante do nosso crescimento. E isso é o quê? Isso é toda essa engenharia política que nós constituímos. E qual é o papel da Assembleia? É autorizar, dentro do seu limite, observados os critérios, aquilo que nós podemos autorizar para que o Estado possa prover os investimentos necessários em todas as áreas. Estou falando de saúde, educação, segurança, estou falando em potencializar, nós vamos votar agora, nos próximos dias, o PL do gás. Nós vamos votar nos próximos dias o PL do licenciamento ambiental. Isso nos traz segurança para que nós possamos desburocratizar e, ao mesmo tempo, potencializar, fazendo com que o setor produtivo possa ter essa segurança jurídica de investir e ter a capacidade de aplicar o seu recurso, gerando emprego e renda aqui no Espírito Santo. Então, o papel da Assembleia é muito grande. Somos nós que votamos o orçamento. Vamos votar agora, nos próximos dias, mais de 25 bilhões de reais no orçamento que vai atender toda a estrutura do Estado, toda a estrutura do Judiciário, do Ministério Público e todas as áreas. Corrigimos as distorções, porque esse é papel da Assembleia, vamos devolver ele para o governo do Estado e no ano de 2024 nós teremos o maior volume de investimentos na história do Espírito Santo. Ou seja, é a Assembleia colaborando como protagonista no desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. Marcelo, aproveitando essa questão do desenvolvimento, a gente teve uma votação para o reajuste da alíquota do ICMS recente. E muito se fala sobre a reforma tributária, algumas críticas, alguns elogios. Eu queria saber como o senhor analisa a reforma tributária e como que foi o clima da votação da alíquota na Assembleia, até porque teve muitos votos contrários também. Sim, né? É natural. Na verdade, nós temos que ter um olhar um pouco diferenciado de qualquer matéria. Nenhuma matéria é igual à outra.
Porque votar em abono de servidor, votar em reajuste salarial, votar em concessão de benefícios, você não precisa nem pedir. Chegou na Assembleia, todo mundo vai votar. Agora, quando você vota uma matéria sensível que carece de uma informação muito mais precisa e técnica, então você tem que ter uma experiência muito grande para entender o hoje, o amanhã e o depois, que é o futuro. Então, o que nós apreciamos, e eu não voto, porque como magistrado do Legislativo, ou seja, quem conduz a Assembleia, me cabe o papel de organizar. Só em caso de empate, né? E aí eu sou o voto de Minerva, o que não acontece, já não acontece isso há muitos anos, né? A Assembleia tem decidido no plenário, que é soberano já há muito tempo. Então essa é uma matéria sensível que não haveria necessidade, por exemplo, de nós recebermos ela. Mas a responsabilidade do gestor vai muito além de uma questão político-partidária e eleitoral. Porque na reforma tributária há uma avaliação mediana de 2024 a 28 do que você arrecadou. Se você tiver com alíquota menor, você vai arrecadar menos. E em 2033, você faz a média. O estado do Espírito Santo seria ele e o Paraná, somente que não estariam com uma alíquota elevada. Paraná permaneceu, está discutindo a possibilidade de elevar, mas nós fizemos um acordo. Nós, quando eu falo, é o governo do estado, fez um acordo de elevar essa alíquota com os demais estados. Justamente para que no futuro o estado não tenha o prejuízo que vai ter a reforma tributária pela média. Então, na verdade, foi pensado dessa forma. Muita gente se manifestou contrário, legitimamente, porque o voto é legítimo de cada um. Outros tantos votaram favoráveis e prevaleceu a maioria. A maioria entendeu, aprovou. Então, isso nós vamos ter a condição de enxergar só lá na frente. Então, por isso que eu digo que o parlamento não é algo que a ciência exata vai definir. Né? Você tem uma matéria que chega, que perante aos olhos da sociedade, no primeiro momento, ela vai soar antipática. Mas lá no futuro, a gente vai dizer assim, talvez. Foi muito importante ter votado aquela matéria. Mas no meu caso, que já votei diversas matérias sensíveis, delicadas, ao longo desse tempo todo de vida pública, eu entendia claramente que havia necessidade de promover o debate no plenário para que ele, com a sua soberania, pudesse decidir, e decidiu aprovando, e já está sancionada, e naturalmente, a partir de 2024, ela entra em vigor. Eu queria saber uma coisa, a opinião do senhor a respeito da reforma tributária. Tem alguns pontos sensíveis que prejudicam o Espírito Santo, pelo menos é o que dizem alguns especialistas. O senhor é favorável, na média, assim, no geral, à aprovação dessa reforma? Sou. Vou dizer por quê. Todos os países que cresceram as suas economias, eles tiveram uma reforma tributária. E nós não estamos no mundo perfeito, e não teremos também uma reforma tributária perfeita. Cada um puxa para o seu lado. Você pode ver o Amazonas, com a Zona Franca de Manaus. Então, o que importa é que, mesmo com algumas costuras nessa coxa de retalho que é a reforma tributária, no final o objetivo é unificar, para que nós possamos ter um processo de tributação mais simplificado. O que ocorre conosco? Nós somos um estado que produz, mas não consome, diferente do estado de São Paulo. E o retorno que nós vamos ter lá na frente, ele vai nos ajudar. Mas a reforma como um todo, no final, lá na frente, ela vai ajudar o Estado brasileiro. Essa é a minha percepção. Não é a minha área, eu não tenho essa formação. Mas grande parte dos técnicos que eu conversei, todos eles foram nessa linha. Eu estou falando de técnicos independentes. Eu não estou falando de quem milita em partido político ou quem está ocupando um cargo em comissão. Eu estou falando de figuras que fizeram análise com relação à reforma tributária, que sabem que o Espírito Santo vai perder, como outros estados vão perder, São Paulo perde, mesmo produzindo e consumindo. Mas o Espírito Santo tem uma capacidade, e isso é nossa, de enfrentar essa reforma tributária nos prejuízos que ela pode nos oferecer, por exemplo, potencializando a questão do turismo. Nós vamos votar agora o projeto da redução do ICMS do gás natural, que é para a indústria, e essa questão, por exemplo, do licenciamento ambiental, que vai potencializar a indústria, gerando uma segurança para ela e, ao mesmo tempo, garantindo para ela que ela possa aumentar a sua produção, tendo em vista a redução da alíquota, e ela vai concorrer de igual condição com os demais estados da federação que tem uma alíquota de gás mais reduzida. Como é que vai ser essas duas propostas? Essa do ICMS do gás natural e essa do licenciamento. O senhor pode detalhar um pouquinho melhor? Bom, o ICMS do gás natural eu vou pautar para segunda-feira. De igual forma, vou pautar
a questão do licenciamento ambiental. Então, é uma demanda da indústria que tem como gás natural uma fonte que pesa, por exemplo, no custo. Esse custo não pode chegar na ponta. Por que pesa? Porque outros estados da federação têm alíquota diferenciada, menor do que a nossa, e aí torna a disputa desigual. Antenado a isso, o governo do estado conversou com o setor produtivo e nós recebemos essa matéria. Estou pautando ela segunda-feira, ela é uma redução escalonada, ela não é de pronto, ela sai de 17 para 15 em 2024 e de 15 para 13 em 2025. E aí, naturalmente, o setor produtivo vai ter um ganho escalonado também, né? Reduz a carga dele em 2024 e reduz mais ainda para 2025. E isso, nós teremos um retorno, porque há um estudo de impacto econômico que é feito pela Secretaria da Fazenda. Nós teremos um retorno porque a indústria vai ampliar a sua produção, tendo em vista que reduzimos a carga dela. E no licenciamento ambiental, para finalizar, nós teremos uma desburocratização do licenciamento ambiental. Não faz sentido nós termos aí um pedido de licenciamento de obras importantes que estão lá previstas no nosso orçamento estadual, ou seja, o interesse público está no orçamento estadual, e você tem uma obra lá que não é licenciada e perdura por mais de 1 ano, 2 anos, né? Por mais que eu entenda que ainda há uma escassez de servidores dentro do Instituto Ambiental, que é o IEMA, que eles não têm talvez todas as ferramentas, mas não se justifica você ter um licenciamento perdurar por tanto tempo. Então, a legislação, eu até fiz aqui uma anotação e vou entregar para vocês um projeto. Essa legislação é fruto de um trabalho que eu liderei no governo do estado, eu parlamentar, coordenei um grupo de trabalho que fazia parte ali tanto o setor público quanto o privado, e cada um colocando as dificuldades que ele tinha de licitar, de licenciar, e o privado de empreender. Porque ele é contratado fazer uma obra, ele tinha dificuldade de executar a obra pela burocracia e ao mesmo tempo de ter uma licença ambiental. Olha o prejuízo que a população sofre, que o empresário sofre e que o Estado sofre. Então o objetivo primeiro dessa questão do licenciamento, a gente não muda o processo, a gente faz mudança no processo e não nos critérios. O processo de licenciamento é que vai mudar. Os critérios é um regramento da legislação ambiental, nós não vamos mexer nele. Mas o processo, sim. Nós não podemos permitir que um licenciamento simples, aquele que devia ser licenciamento objetivo, você tem uma estrada, uma rodovia, que está lá precária. Você precisa só meramente arrancar aquele asfalto precário que está ali, que chama de escarificar, jogar ele fora, tem que ter uma destinação final licenciada, e jogar uma massa nova, ter o mesmo licenciamento de uma abertura de uma rodovia nova. Então nós estamos, tudo isso está sendo colocado para dizer que isso é um licenciamento objetivo, simplificado. E quem vai dizer isso? O próprio contratado, a empresa. Olha, eu tenho um bota fora e eu só vou arrancar esse material e aplicar uma massa nova. Não vou causar nenhum dano ambiental porque eu não vou ampliar a via porque não está no projeto. Ponto. Caso ele cometa algum erro, ele vai ser alcançado pela fiscalização, e isso é comum no mundo inteiro. E esse processo ficaria parado 1 ano parado lá, porque ele é tratado de igual forma com uma rodovia nova que vai cortar. Traz muito mais impacto. Muito mais impacto. Então, assim, esse é o objetivo dessas 2 medidas que chegam na Assembleia, que nós vamos pautar segunda-feira, acredito eu, com a conversa que eu tive com os colegas deputados, nós vamos entregar aprovada na mesma segunda-feira. Perfeito. Marcelo, vamos entrar um pouquinho na parte da política. Qual o balanço que o senhor faz do seu primeiro ano como presidente da Assembleia? Como o senhor analisa o ano de 2023 dentro do Legislativo Estadual? Olha, de forma muito positiva, né? Não tenho aqui qualquer vaidade para falar enquanto presidente, porque eu tenho feito uma gestão compartilhada, né? Agora mesmo, reunido com todo o setor produtivo, falando sobre esses 2 PLs, eu convidei todos os meus colegas deputados, e engraçado é que antes nós não tínhamos isso. Então hoje o PIB capixaba estava lá representado. Estou falando de Vale, de Arceló, estou falando de Bianco Grace, estou falando de Samarco, estou falando de Águia Branca, estou falando de, enfim, Imetame. Estou falando de todo o setor produtivo, a Associação dos Empresários da Serra, de Viana, de Vila Velha, ou seja, um misto de pessoas que produzem para o Espírito Santo, sentado na Assembleia Legislativa, dizendo que essa matéria é importante, a Assembleia, diante dessa baliza, colocar pautando essas matérias para a próxima segunda-feira.
mas tomo isso em conjunto com meus colegas deputados. Então, esse resultado, que eu acredito que é o melhor resultado que a Assembleia tem de todos os tempos, de produção legislativa, é fruto de uma gestão compartilhada. Nós nunca tivemos planejamento estratégico, estamos fazendo um planejamento estratégico da Assembleia do Poder, não é da presidência, é da Assembleia do Poder e dos deputados. Falando, inclusive, dessa questão do planejamento estratégico, a gente vai ter novidade no ano que vem, né? Tem a perspectiva de concurso, como no é que nosso tá? planejamento, né? Nós aceleramos um bocado, o que nos atrasou um pouquinho, porque eu tinha um processo de aposentadoria incentivada, que é o nosso pai, finalizou agora, e esse processo é que é a baliza do nosso concurso. Finalizado, nós demoramos um pouco, que eu prorroguei ele um pouco, para alcançar servidor que faltava apenas 30 dias para poder ter o interesse e viabilidade de aderir ao pai. Então isso atrasou um pouco para que nós saíssemos no mês de dezembro para jogar para janeiro ou fevereiro. Janeiro nós temos um recesso e então assim, no mês de janeiro e fevereiro acredito que a gente já está com o edital já para acionar aí, comunicando às pessoas que nós teremos pelo menos 27 vagas abertas na Assembleia. Pelo menos 27 vagas. Já tem os cargos definidos? São todas para curso superior, nível médio? Não, tem nível médio. E uma grande parte, que são os especialistas, né, são de nível superior. Eu quero, com o objetivo desse concurso, está previsto no que tange o nosso planejamento estratégico, é potencializar as comissões. Vou citar um exemplo aqui. Nós fizemos um debate muito bacana da reforma tributária, vocês cobriram lá no plenário da Assembleia. Foi o único estado que trouxe todos os atores, todos num único lugar. Tiveram vários debates, onde era um representante, dois, nós trouxemos todos os representantes. Desde quem teve a ideia da lei, desde quem é o relator e desde quem apresentou o autor da lei. Então, nós fizemos isso, mas nós não tínhamos na Assembleia um profissional ou outros tantos profissionais que pudessem dar ao parlamento estadual, por exemplo, uma minuta do que eles entendiam do reflexo dessa reforma tributária para o Brasil e para o Espírito Santo. Então é muito importante termos aí especialistas nas diversas áreas, que são as áreas que as comissões têm. Nós temos 18 comissões, estou falando de segurança, de infraestrutura, agricultura, saúde, por aí vai, tendo esses profissionais funcionando nessas comissões, dando suporte para que a Assembleia possa produzir mais e melhores resultados para a sociedade, porque ela baliza o parlamentar. Né? Você imagina ter um deputado que preside a Comissão de Infraestrutura, eu presidi desde o nascimento da comissão e passei agora o bastão para o Chambinho, mas nem eu nem Chambinho somos engenheiros. E ela funciona muito mais na questão de uma técnica de engenharia. O que eu fiz? Eu convidei o CREA, convidei a ABEM, que é a Associação Brasileira de Engenheiros, convidei o IFES e a UFES lá atrás e começamos a tratar, porque fala de mobilidade urbana, de infraestrutura urbana, rural e regional. Então, assim, se eu tiver os técnicos lá funcionando, por mais que eu possa contratar em comissão, mas eu tendo um permanente, ele tem uma responsabilidade muito maior de emitir um parecer para mim. Então, o objetivo do nosso planejamento, onde tem aí o concurso público como um dos grandes destaques de objetivos da nossa Assembleia. Além do concurso, quais são as outras novidades? Tem alguma coisa que já pode ser adiantada? Como é que... assim, nós queremos anunciar isso um bocado do ano que vem, né? Um bocado do ano que vem. Mas assim, pode ter certeza que o que nós vamos apresentar é fruto do resultado. Não tem nada que é meramente para a mídia. O que nós queremos é apresentar para toda a sociedade para quê, por quê e para onde, né? Aonde nós queremos chegar? Prestação de serviço melhor, estar mais próximo com a sociedade. Eu me recordo de uma matéria, no dia que nós fomos tomar posse, e a imprensa, vocês estavam em frente à Assembleia Legislativa, num abrigo de ônibus, entrevistando aqueles que iam ingressar no ônibus, perguntando, você sabia que os deputados vão tomar posse hoje? Alguns sabiam, outros não. A maioria não. E você sabe qual é o papel de um deputado e a importância da Assembleia? Aí eu vou dizer para você que pouquíssimos responderam que sabiam. Essa desinformação é culpa um bocado da gente. Então aqui eu peço à imprensa que nos ajude também. Não balizando o deputado pela quantidade de projetos de lei que ele apresenta, porque ele pode copiar de um estado e colocar lá, mas sim pelo debate que ele faz, pelo conhecimento que ele tem ou quer ter. Então isso é muito importante para a gente, né? Então o objetivo nosso é fazer um mandato, fazer um planejamento da Assembleia, criar novas ferramentas que nos coloquem com uma transparência ainda maior. Nós somos
A segunda em transparência, empatado tecnicamente com o Distrito Federal no Brasil, a mais transparente dos poderes no Espírito Santo. Isso é fruto da nossa gestão em parceria com meus colegas deputados e o meu corpo de diretores, que mais de 50% é de servidor de carreira, coisa que nunca existiu. Então nós queremos qualificar mais os nossos servidores, está no nosso planejamento estratégico, né, com formação superior e pós-graduação e doutorado. Nós queremos criar ferramentas importantes e aplicativos para as comissões, para que eles possam interagir mais rápido e com uma ferramenta que possa garantir com que a pessoa possa ter um contato que não tinha com uma comissão e com um parlamentar, sugestão de projetos de lei e de fiscalização, que é papel nosso. A Assembleia também, ela é fiscalizadora dos atos do Executivo, de obra, de todas as ações. Então, assim, se nós fizermos o nosso papel, a população conhecer a essência do deputado e do parlamento, naturalmente ela vai ter condição, inclusive, de votar melhor, elegendo melhor os seus pares. Marcelo, então, vou tomar aqui a dianteira na pergunta. A gente estava falando sobre o IEMA, né? O senhor estava falando sobre o IEMA, que tem uma necessidade de mais servidores. Esse orçamento de 25 bilhões de reais, o senhor poderia adiantar se existe uma previsão de concurso para reforçar o quadro do IEMA? Bom, o governo até já lançou mão disso, né? Colocou um recurso para que eles pudessem fazer uma contratação, acho que temporária. Uhum. Esses 25 bilhões é o orçamento geral do Estado, né? Ele abarca aí os poderes constituídos, a Assembleia, todos nós. Nós tivemos um crescimento aí de alguns bilhões de reais, por mais que nós tenhamos uma queda na receita. Então nós tivemos aí quase 3 bilhões de queda na receita, o orçamento era para chegar a quase 28 bilhões, mas infelizmente por conta da queda alcançamos pouco mais de 25 bilhões de reais. O Estado está se preparando, aliás, vem se preparando ao longo dos anos para fortalecer todos os órgãos e instituições, inclusive, né? E o IEMA não está fora disso. Mas é importante ressaltar que a burocracia não quer dizer que colocando mais, você vai desburocratizar. Então nós estamos primeiro desburocratizando para a partir daí colocar os profissionais a mais ou na contratação temporária, que são os DTs, ou fazer um concurso público. E aí, naturalmente, isso aí é uma questão do governo do Estado que gere ali através da SEAMA o IEMA. Mas no orçamento nós temos total capacidade de fazer um concurso público ali, mas a baliza primeira é a desburocratização para que nós possamos fazer o Estado, continuar fazendo o Estado crescer e se desenvolver. Eu não pude deixar de perceber que o senhor trouxe material para entregar a vocês. Um livro, parece essa baliza aqui, vou deixar um falando vocês, de desburocratização. Isso aqui, ó, esse trabalho aqui foi um trabalho feito a várias mãos que eu tive a oportunidade de liderar. Vocês vão ver aqui dentro dele quem são os órgãos que me ajudaram a escrever isso aqui. Foi um trabalho muito profundo, sensível, delicado, técnico, porque você falar de obra pública, falar de licenciamento, falar de legislação ambiental, falar de controle, né? Então, assim, é muito sensível. Então, por isso, sentou na mesa, nós tivemos sentado vários atores. Estou falando de Federação das Indústrias, estou falando da FEComércio, eu estou falando do setor da indústria da construção civil, eu estou falando da Secretaria de Transporte, Secretaria de Agricultura, estou falando enfim, de todas as áreas, para que nós pudéssemos chegar ao final e ter esse material. Esse material é a baliza dessa legislação do licenciamento ambiental. Então eu fico muito feliz, é isso quando você me perguntou lá no começo, e qual é o papel do legislativo? Está aqui, estou entregando para vocês Obrigado. dois, sejam sócios desse material, eu tenho ele em PDF, né, em mídia, posso encaminhar depois para vocês, ó. Muito bacana, eu tive a oportunidade de entregar ele para o presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, eu tive a oportunidade de entregar ele para alguns governadores, para alguns parlamentares federais, para o governador, e tanto que ele se tornou agora uma lei que visa desburocratizar e acelerar e tornar mais ágil o Estado. Bom, eu queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta. Chama a atenção a comunicação que o senhor faz pelas redes sociais, com dancinha, né? Uma coisa... As meias também. Uma coisa assim, mais... Descontraída. Descontraída, né? Digamos assim. Essa é uma forma de se comunicar, de tentar trazer a população para dentro do que acontece no Legislativo, ou é mais uma brincadeira mesmo? Não, na verdade é o Marcelo sendo Marcelo. Porque assim, o parlamentar,
um homem que segue o caminho da vida pública eletiva, de mandato eletivo, as pessoas têm uma percepção de que nós somos diferentes, intocáveis, que a gente não tem sangue, suor, lágrimas, que nós não temos família, que a gente não brinca, que não toma cervejinha, não toma água mineral, não toma suco, que não canta. A imagem é sempre de um homem É sério, sempre daquela coisa, porque o terno, o blazer, a gravata, Formalidade. ela é uma formalidade, que na verdade eu entendo assim, é o respeito que nós temos a tudo aquilo que nós estamos tratando no plenário. Né? A batina do padre, é o terno do pastor, é a beca do juiz e é o terno dos parlamentares. Aqui, no Congresso Nacional e no mundo. Mas nós, quando tiramos o nosso blazer, o nosso terno, nós somos iguais a qualquer um. Ó, eu nasci no Morro da Favela, nos pés do antigo, aliás, no antigo Morro da Favela, hoje conhecido como São Geraldo, na beira de um valão chamado Maria Preta, em Cariacica. Sou filho de pai e mãe, sou filho adotivo de pai e de mãe, estudei em escola pública, sou formado em administração, direito, sou especialista em gestão pública e passei por todos os sabores que qualquer um cidadão passou e passa. Só que eu estou na Assembleia representando o povo do Espírito Santo e agora chefiando um poder, que para mim é muito honroso isso. O que eu faço na rede social, e aí é a grande sacada da rede social, que ela não é só para você falar o que você faz enquanto parlamentar. E a sua vida? Porque eu já uso meia colorida desde quando eu trabalhei no Porto de Vitória. Eu estou falando disso aí de 1996. 96. Quando um amigo que era do Porto de Ghent, na Bélgica, trouxe para mim uma meia e um sapato de fivela. E aí foi que eu entendi por que se usa sapato com fivela, por causa da chuva. E eu achava que era um enfeite. E a meia colorida já era usada na Europa há muitos anos. E eu ganhei. E comecei a usar. Eu era até criticado. Tinha gente que achava que eu era... Falava, você é um palhaço usando essa meia. Hoje é moda. Quem não anda na moda um dia vira, né? E aí eu uso meia. E aquela brincadeira de dançar, eu faço isso em casa no meu sítio. E meu filho filmando. Um dia ele filmou, eu postei na rede social, a turma da comunicação me ficou doido. O que é isso? Quando eles foram olhar, deu sei lá quantas mil visualizações. Então esse é o Marcelo. É o Marcelo que gosta de brincar, é o Marcelo que sofre pra caramba quando o Vasco perde. Mas tem uma alegria danada quando o Vasco sai da Z4. E eu quero dizer pra você que torceu pro meu Vasco ir pra Z4. Se lascou que ele não foi. Entendeu? Então assim, esse sou eu. Gosto de cozinhar, gosto de comer, gosto de sair, de passear. Eu tenho mulher e filho, estou casado há quase 30 anos, meu amigo. Com Chilene, sou pai de Guilherme e do Alexandre. E tenho uma vida social com os meus amigos, com a minha família. Mas eu, quando estou na Assembleia, eu sou o Marcelo, que trata com muita responsabilidade a lei do Espírito Santo, que prepara um material como esse, que vai ser votado segunda-feira, que vai melhorar a vida de muita gente que produz tanta coisa pra gente lá. Então, assim, a minha vida é essa. Eu acordo todo dia cedo pra caramba, 4h40 da manhã, 5 horas eu tô na academia, tomo café às 6, não acredito na sorte, acredito em foco, planejamento, gestão e boas parcerias. Boas parcerias, foco, planejamento e gestão e disposição, você chega onde quiser. E não tem, quem não pode ter o direito de tomar um Guaraná diferenciado da Heineken? Quem é que não tem o direito, né, de comer um churrasquinho, de rir um pouquinho, de dançar e de chorar também? Porque aqui é sangue, suor e lágrimas. Então aquele Marcelo da rede social é o Marcelo da vida real. Eu não tenho nada diferente ali. Eu faço aquilo dentro de casa, faço no meu sítio, meramente expus na rede social, que é o que todo mundo faz colocando a vida. Tem muita gente que bota coisa na rede social que ele nunca fez. É verdade. Mas eu não, eu sou aquele Marcelo ali. Eu acho muito bacana isso. Tem gente que critica e é doido para dançar comigo na sexta-feira. Mas vamos para frente. Marcelo, voltando um pouquinho na questão política, eu não tenho como não perguntar sobre a questão do conselheiro do Tribunal de Contas. A gente teve a aposentadoria recente de um dos conselheiros. E no início do ano, no final do ano passado para o início do ano, eu me recordo que o senhor disse que não está nos seus planos ser conselheiro. Mantém isso? Mantenho. E como que está a conversa? Eu ouvi dizer de algumas pessoas da Assembleia, alguns parlamentares, comentaram que Davi Diniz seria um nome muito forte, que receberia até a maioria dos votos. Ele é um dos cotados. Como que você vê essa situação? Isso realmente tem ocorrido? Não. Deixa eu primeiro falar uma coisa para vocês. Quem vai ditar o rito e as regras
para que nós possamos ter as candidaturas dos pretensos conselheiros sou eu. Então não tem nenhuma conversa, é tudo especulação, né? A vaga é da Assembleia. Eu só entrarei no processo de discussão quando o Tribunal de Contas me oficiar da vacância do cargo do Sérgio Bois, o que ainda não aconteceu, só vai ocorrer em janeiro. A partir daí, nós estaremos de recesso e eu só vou discutir isso possivelmente pós o Carnaval. Vou discutir isso com o governador, que é um grande parceiro do Espírito Santo e meu. Mais independente que a Assembleia seja, a harmonia ela é importante. Por quê? Por que eu vou conversar com o governador? Por que eu vou conversar com os conselheiros do Tribunal de Contas? Porque hoje essa harmonia que faz o Espírito Santo ter esses resultados que você acabou de anunciar aqui. Essa harmonia que faz o Espírito Santo diferente do demais estado da federação. Nós não podemos lançar alguém dentro do Tribunal de Contas que possa, por exemplo, ter o mínimo de que nós não tenhamos a certeza de que ele vai agregar. E desagregando, você gera um problema enorme. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que não tem favoritos, não tem nome. Pode ser da Assembleia, porque é dela a vaga, e ela vai indicar. Pode ser externo. Não há nenhum preconceito a isso. O que eu tenho a dizer para você é que não tem nenhum debate, não tem nenhum preferido, e quem vai ditar o rito sou eu, porque assim a Constituição diz. E no tempo certo, quando der a vacância, eu startarei isso, mas logo após o recesso. E naturalmente jogarei isso após o Carnaval. Perfeito. Para completar, ano que vem é ano eleitoral, o senhor tem uma relação histórica com Cariacica, o senhor pretende, o senhor é amigo do atual prefeito, né, o Euclério, o senhor pretende disputar 2024 ou como que vai aguardar 2026? O senhor pretende se candidatar a qual cargo em 2026? Já tem algum plano com relação a isso? Tenho. Eu não disputo nenhum cargo no ano de 2026, eleições de prefeito e vereadores. 24. Eu vou apoiar o prefeito Euclério Sampaio, vou apoiar o prefeito Anderson Bueno em Viana e vou apoiar o prefeito Arnaldinho em Vila Velha. No município de Vitória eu estou discutindo, no município de Serra também. E vou participar ativamente do processo eleitoral nas 78 cidades capixabas. Porque eu vou marcar a posição diante das relações que nós temos políticas e também de discutir com a sociedade possíveis retrocessos. É importante nós termos isso. Nós estamos vivendo um tempo de novas ferramentas tecnológicas e não dá para você ter prefeitos ainda de modelo analógico, ao invés de produzir bons resultados para a cidade, fazem com que a cidade tenha ali um processo de retroagir. Né? Gente que não consegue lidar com responsabilidade com recurso público, gasta e não tem fonte de receita. Isso tudo gera um problema que desequilibra as prefeituras e o Estado. Né? Nós somos um Estado que transfere recursos para os municípios para que eles possam folgar o seu caixa e promover o desenvolvimento da cidade. Ontem nós liberamos 1,5 bilhão de reais em áreas de infraestrutura para o Espírito Santo, para 23 cidades. E vai ser o maior investimento da história a partir do ano que vem. Então, assim, nós temos que ter gestores coordenando as cidades com responsabilidade. A manutenção de gestores que estão tocando bem as cidades e a substituição deles por alguém que a gente entenda que vai melhorar a qualidade de vida, alcançando a todos, principalmente as pessoas que mais precisam. Tem um dado. Você vê como é que nós crescemos aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo cresceu, nós estávamos no Tesouro, bacana pra caramba, mas nós temos um bocado de pessoas abaixo da linha da pobreza que vivem com menos de R$150 por mês. É para essas pessoas que nós temos que trabalhar. É para essas pessoas que os ordenadores de despesa, os gestores no município têm que olhar. Não é só fazer a obra e apresentar o resultado na frieza dos números. Investimos tantos milhões. E o social? E muita gente deixa de lado o social. Muita gente deixa de lado a educação e só apresenta números porque reformou. E o profissional de educação, que precisa ter respeito? E a estrutura de levar esse aluno para a escola? E a condição do ambiente escolar e o seu entorno? Que tudo isso vai diminuindo um bocado de coisa, inclusive a violência. Então nós temos que ter pessoas que consigam pensar dessa forma. Eu vou participar ativamente do processo eleitoral em 24. Em 26, eu não disputo mais a eleição de deputado estadual. É o último mandato que eu vou disputar de deputado estadual. Já anunciei isso.
Meu caminho natural, dentro do meu planejamento estratégico, é deputado federal. Perfeito. Mas tem uma entre 24, né? Estamos chegando no ano que vem. E 26 tem uma eleição municipal. Essa eleição municipal é a baliza do que nós vamos fazer em 26, inclusive talvez até replanejando. Mas o objetivo nosso é deputado federal. Certo. Bom, aproveitando que a gente está falando de cenário eleitoral, de política, muito me preocupa o que nós vemos hoje, essa polarização que não permite o crescimento de nada ali, né? O senhor acredita que isso vai continuar prevalecendo para 2024 e para 2026? Ou acredita que surge aí uma terceira via? Acredito. A polarização é no mundo inteiro. É. Você vê agora na Argentina, Estados Unidos e por aí vai. Você vê lá na França. No Brasil não é diferente, né? O que nós temos que ter é responsabilidade, né? Eu, particularmente, acredito que o extremismo não leva ninguém a nada. Você imagina um professor extremista, um delegado extremista, um jornalista extremista. A pessoa como você está aí me entrevistando aqui agora. Pois é. Fala, pô! Então não é isso, né? Eu sou muito assim, eu sou um político de chão de fábrica, artesanal, que faço política com a política, de dialogar, de conversar, de respeitar a sua opinião mesmo não concordando. Porque eu não sou obrigado a concordar com o que você fala, mas eu tenho que respeitar a sua opinião. E você a minha. Então esse diálogo e esse respeito é que baliza as nossas relações. Então assim, eu acredito que isso vai perdurar, não tenha dúvida, isso vai cair também na eleição municipal, mas o eleitorado é que tem que ter uma responsabilidade muito grande na avaliação. Porque muita gente só aparece na rede social. Ela não está lá com o homem, com a mulher do campo. Não quer saber o que o camponês, o que a agricultura familiar precisa. Qual a instrução que ele precisa para, além da monocultura do café, ele diversificar a agricultura e gerar mais renda para dentro da casa dele e ficar no campo. Para que o filho dele tenha uma escola decente para estudar, faça uma faculdade, tenha formação, inclusive de agronomia, para poder dar condição para o pai dele produzir uma escala talvez maior e levar o mercado para fora do estado. Mas se a gente não tiver esse olhar, não vai ser a rede social por si só que vai. Mas muita gente só vota para a rede social. Achei tão bacana o que ele fez. Tem um cara que ele ganhou as eleições de deputado federal, ele morava em Miami, acho que agora ele está preso. Ele ganhou deputado federal, ele veio no Brasil para registrar a candidatura dele, voltou para Miami fazendo vídeo como os carros nos Estados Unidos eram baratos e no Brasil eram caros e carroça. Ganhou, depois ele veio para cá, fez um monte de porcaria, foi preso. Mas ele ganhou a eleição. Ele teve eleitor que elegeu ele para deputado federal. Se você fizer um apanhado de um bocado de gente que se elegeu, eu não estou dizendo aqui que eu seja o melhor deputado, longe de mim. Eu tento me aperfeiçoar a cada dia que passa. Mas eu volto a dizer, a minha baliza é o respeito. Muita gente passou despercebido na Assembleia, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e que não produziu resultado nenhum para o Espírito Santo. Se você fizer uma retrospectiva, você vai falar assim, puxa vida, esse camarada passou pela Assembleia. Puxa vida, esse cara foi deputado federal. Puxa vida, esse cara foi isso. E fomos nós que colocamos ele lá. Não foi a imprensa. Não foi o Marcelo, presidente da Assembleia. Não foi Renato Casagrande, governador. Fomos nós. Então é um momento, aí a imprensa tem um papel fundamental de mostrar de que tem o extremismo da direita, tem o extremismo da esquerda, tem o centro-esquerda e o centro-direita, como eu. Sou centro-direita. Ele existe. Está no mundo. Mas tem que ter ali o mínimo de respeito para que nós tenhamos um resultado. Aqui na Assembleia, mesmo sendo a Assembleia mais extremista de todos os tempos, eu estou falando isso com propriedade, eu estou aqui, eu sou o deputado com mais mandatos, o decano da Assembleia, é a Assembleia que mais entrega, fruto de um diálogo. Volta e meia estica a corda, é claro, você estica a corda dentro de casa, não vai esticar no plenário da Assembleia, mas ela entrega. Então assim, eu quero muito agradecer aos meus colegas deputados que me ajudam na condução desse trabalho árduo de presidir a casa, sob a liderança do governo do estado, do governador Renato Casagrande, que é um grande parceiro, é um estadista. E vou declarar uma coisa para vocês aqui. Eu só tenho um voto garantido para 2026. Senador Renato Casagrande. Os demais, eu vou discutir com a minha equipe, com a minha base. Por quê? Porque o Espírito Santo vem dando certo ao longo desse tempo todo. E vou dizer o que eu disse no começo. Não é só com ações de projeto de lei aumentando salário de servidor,
que balizam o governo. Às vezes, algumas medidas inicialmente antipáticas, elas são decisões adotadas por um estadista que pensa lá na frente. E lá na frente nós vamos entender que algumas medidas que nós votamos, criticadas às vezes, foram tão importantes para o futuro dos nossos filhos e netos e de nós mesmos, para ter uma vida já velhos com qualidade, né? Então, assim, essa é a minha visão, né, do que vai acontecer na próxima eleição. Vai ter esse estica-estica na outra vai ter mais ainda, mas uma coisa na de 2026 vai acontecer, o que não aconteceu agora na última eleição presidencial. Nós tínhamos apenas 2 players. Era Bolsonaro ou Lula. E aí nós ficamos fadados a escolher um ou outro. Na próxima eleição nós temos aí vários players que já mostraram que têm capacidade de gestão, já mostraram que são bons no debate porque têm respeito no diálogo. Então nós vamos ter uma carteira de opções, acredito eu, para escolher o próximo presidente da República. Deve ser menos dividido entre dois lados. Eu acho que pode até vai acontecer, mas nós vamos ter mais opções nesse cardápio eleitoral. Que bom, é o que nós queremos. É o que nós queremos. Aqui, apesar da polarização, o Estado teve como característico o resultado da eleição um político que não está ligado, né, a essa polarização, que inclusive conseguiu reunir votos de ambos os lados. Isso aí. Bom, Rodrigo, mais alguma pergunta? Eu acho que sobreviveu. Sobrevivi. Deputado, o senhor quer fazer uma consideração final? Quer falar alguma coisa? Olha, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A Rede Tribuna faz parte da minha vida, meu histórico político, né? Desde vereador em Cariacica até aqui. São muitos anos, né, na vida pública. Não propriamente direto como parlamentar municipal e estadual, mas também na atividade. Eu fui secretário de esportes, meu pai foi prefeito de Cariacica, foi deputado federal, então assim, eu já acompanho o movimento político já há muito tempo. E a tribuna sempre cobrindo com imparcialidade, levando informação pra caramba para as pessoas. Então estar aqui hoje para mim é muito bacana, poder falar do nosso trabalho, divulgar a Assembleia, falar da importância e o papel da Assembleia na vida das pessoas, né? E aproveitar também esse momento e falar, né, que a gente torce muito para que as pessoas realizem os sonhos delas. Estamos chegando ao final do ano, talvez eu não tenha outra oportunidade de estar aqui com vocês nesse ano. Quero voltar mais, até porque o Vasco vai ser campeão ano que vem. Se Deus quiser. E desejar aí um final de ano bacana. Mesmo que as pessoas não tenham alcançado o objetivo delas, mas que temos mais tempo ainda para buscar, né? A vida é uma luta constante, né, de desafios, de enfrentar esses desafios que ela nos apresenta a cada minuto. E a gente não pode desistir. Então, dizer que eu estou à disposição lá na Assembleia, a população do Espírito Santo pode contar com o Poder Legislativo, errar a gente erra, né? Erra dentro de casa, erra na igreja, no futebol, erra aqui na Rede Tribuna, não vai errar também na política. Então, assim, o nosso intuito é acertar mais do que errar, e para isso nós temos que ouvir mais. E a imprensa nos dá essa oportunidade aqui. Então, agradecer a vocês por esse bacana bate-papo. Eu que agradeço imensamente a presença do senhor aqui. Agradeço também ao Rodrigo por me ajudar aqui a conduzir a entrevista. E vamos lá para o nosso encerramento. Gostaria de dizer que essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.